Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, aos irmãos que estão em sintonia conosco pela internet. Recebam todos vocês nosso abraço fraternal, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados irmãos, quero agradecer a cada um de vocês por tudo que vocês têm feito até este momento, não é? Estamos agradecidos a Deus em poder trabalhar na obra dele, em prol do reino de Deus. Isto é um privilégio muito grande. Hoje nós falamos, é um privilégio servir a Deus. No tempo da igreja primitiva, ele dizia, é um privilégio sofrer por amor a esta palavra. Hoje nós nos sentimos privilegiados em poder nos assentar numa atmosfera boa, cantar louvores na maior tranquilidade. Mas os irmãos da igreja primitiva, eles agradeciam a Deus por cada lapada que levavam por servir a Cristo, não é? Por mais que formos agradecidos hoje, nem se compara com o agradecimento daquelas pessoas naquele tempo, quando eles se reuniam hoje e não sabiam se amanhã estavam vivos. Tinha sua reunião de oração e dali já era levado amarrado para ser morto, para ser sacrificado, cortado o pescoço, rasgado em pedaços, tocado fogo e assim sucessivamente. Que bom que nascemos nessa época, né? Graças a Deus. Porém, temos que ser cuidadosos, porque a perseguição hoje é diferente daquele tempo. Naquele tempo o diabo proibiu de ler a Bíblia. Hoje ele diz, podem ler à vontade, eu vou até ajudar a divulgar. Porém vocês terão a interpretação dela no meio e comerão o veneno ali inserido. Então temos que ser muito cuidadosos. Nós vamos colocar de pé para ler esta escritura que para nós é algo tão precioso. Estamos levando adiante uma série de ensino a respeito da doutrina de Cristo. Está em MP3 já pronto para cada um levar para a sua casa uma coletânea, né, com 11 sermões em MP3. Distribuímos isso gratuitamente para as pessoas que solicitarem. E aos irmãos que estão pela internet nesta hora, vocês podem baixar, fazer download aí do portal doutrinadamensagem.com.br. Nós vamos então ler a Escritura no livro de Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 5, onde tomaremos apenas um pequeno texto aqui, uma pequena citação, para fazermos então um fundo, né? Um pano de fundo, como dizem, para a nossa meditação nesta hora. Aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, em algumas versões diz a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vamos curvar nossas cabeças? E assim, amado Pai Celestial, nós temos lido esta porção de Tua Palavra e pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor parta o pão da vida para estas pessoas. Tu dissestes, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E é tudo que nós necessitamos nesta hora, Senhor. Assim como o nosso físico necessita de proteínas, vitaminas, sais minerais, e a cada dia estamos ingerindo alimentos provindo da terra, das quais o nosso organismo deixa que tudo isso passe por um processo e extraímos disso a energia necessária para manter a nossa vida terrena. Da mesma forma, a cada dia nós necessitamos ouvir da Tua Palavra e aprender do Senhor. E através deste aprendizado, adquirirmos fé, conhecimento, revelação
E a fé vem pelo ouvir a tua palavra, como diz as Escrituras. E sendo que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, que nesta hora possamos ser alimentados com a tua verdade e que o Espírito Santo seja o nosso instrutor nesta hora. Que o homem saia da frente, que os nossos pensamentos sejam deixados de lado e que o Senhor tome controle das nossas vidas, tanto para falarmos quanto para ouvirmos a tua verdade. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. E assim, amigos, vamos para o nosso estudo. E para aqueles que estão acompanhando a série sobre a doutrina de Cristo, que nós estamos lendo, comentando alguns versículos das Escrituras, levando as pessoas a voltarem a ler suas Bíblias da forma que ela foi escrita, sem interpretação, olhando todos os ângulos possíveis que nós podemos, não é? Eu gostaria de, neste culto, falar um pouco sobre Deus sendo maior do que o seu Filho. E, para iniciar, eu quero deixar à disposição das pessoas esta citação do reverendo William Branham no sermão O que são visões? Ele disse: Jesus, obediente ao Pai, nada faz. Ele disse: até que o Pai lhe mostre primeiro em uma visão. Jesus não faz nada a menos que o Pai lhe mostre primeiro em visão o que ele deve fazer. Bem, o que vamos examinar nesta palestra doutrinária sobre a doutrina de Cristo, chamamos de doutrina de Cristo. Quando falamos assim, não estamos nos referindo à doutrina de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos nos referindo à doutrina de Deus mesmo, uma vez que Jesus disse: a doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Então nós temos que basear tudo isto nas Escrituras. E o apóstolo João disse que quem não persevera na doutrina de Cristo, quem não persevera na doutrina de Cristo, este não tem a Deus, porque não diz a mesma coisa que Deus disse. Mas aquele que persevera, quer dizer, se mantém dentro dos limites da doutrina de Cristo, João disse: este tem tanto ao Pai quanto ao Filho. Então a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, está envolto entre dois seres, Deus e o Filho que ele enviou como resgate, para nos comprar de volta para si mesmo. Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Bem, quando nós olhamos desta forma, nós podemos ver nas Escrituras que Deus é maior do que o seu Filho. E estas são citações, ou vamos dizer assim, frases que estamos pronunciando, que pode chocar algumas pessoas, dependendo do grau de ensino que ela teve, dependendo do seminário da qual ela vem, seja denominacional, seja da mensagem, seja o que for. Mas o certo é que nós não podemos fugir daquilo que está estabelecido. Existe um Deus e ele gerou um Filho. E estas palestras doutrinárias, principalmente desta noite sobre a doutrina de Cristo, é sobre que Deus é maior do que o seu Filho Jesus. Então, se você tem aí sua Bíblia, eu gostaria que vocês abrissem juntamente comigo no livro de São João, no capítulo 10, para juntos, então, estudarmos a palavra de Deus. Estas são nossas escolas dominicais, noitais, seja qual dia for e qual hora for, né? Tudo para nós é ensino, é aprendizado. Então, se estamos aprendendo, estamos em uma escola. E quem está aqui para ensinar não sou eu, não é você. A Bíblia diz: serão todos ensinados por Deus. Então você ouve de Deus quando você ouve da sua palavra. Não importa se ele use vasos humanos. Ele poderia ter enviado o sol, lua, estrela para anunciar a sua palavra. No entanto, ele usou o homem. Vamos ler João capítulo 10, versículo 24. Diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Eles estavam perplexos. Se tu és o Cristo, ou ungido, aquele que Deus ungiu, dize-nos abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vou tenho dito e não o credes. Significa que tem algumas pessoas que, mesmo que você explique por todos os anos, elas não crerão. Sempre estarão atrás de uma resposta, porque nada satisfaz, porque na verdade elas não querem a resposta correta. Elas querem algo que vá de encontro com o seu pensamento.
não que vá contra seu pensamento. São aquelas pessoas que não querem mudar sua forma de crer. São aquelas pessoas que dizem: eu nasci católico, morro católico. Outro diz: nasci espírita, morro espírita. Outro diz: nasci assembleiano, morro assembleiano. E assim sucessivamente. Vê? Então eles não querem mudar sua opinião. Eles fazem perguntas porque querem ver, saber o que você crê, ou para saber te combater. E assim vai. E estas pessoas já tinham escutado Jesus tantas vezes declarando a respeito do seu relacionamento com Deus, apresentando Deus como seu Pai, e que Deus o tinha enviado, Deus o tinha ungido. Ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso significa ele me ungiu. E diz mais: ele me ungiu para fazer isto, dar a vista aos cegos, levantar os oprimidos. Vocês conhecem as Escrituras. Mas isso não foi suficiente para aqueles estudantes daquela época. Agora veja a continuação. Ele disse: já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai. Quer dizer, eu faço porque eu tenho ordenança do Pai para fazer. Vê? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Você sabe como é que ele dá a vida eterna para as ovelhas? Quando ele dá da palavra da vida, e estas ovelhas ouvem a voz e seguem seus ensinos, elas estão recebendo vida eterna, que vem a você ao ouvir a palavra de Deus. Ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, como diz o quê? Como diz a palavra, como foi anunciada, rios de água viva fluirão do seu ventre. Quem crê em mim jamais morrerá, viverá eternamente. Veja, então tinha que se crer naquilo que ele estava ensinando. Vê? Aí ele diz: e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu, em outras palavras, meu Pai que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo aqui é que ele e o Pai estão unidos no mesmo propósito. O Pai glorifica o Filho, e o Filho também glorifica o Pai. E ele diz: Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique também a ti. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia. Agora, se naquele tempo Jesus foi rejeitado, de acordo com a ideia deles, por blasfêmia, hoje, se a verdade da doutrina de Cristo está sendo rejeitada, a desculpa deles é que é outra vez por blasfêmia. Porque o que eu disse no início, que Jesus é maior do que Deus é maior do que seu Filho Jesus, para as pessoas que têm um pensamento unicista, isto é uma blasfêmia, uma vez que eles creem que Jesus é o próprio Pai eterno. Para os trinitários, isso também é uma blasfêmia, uma vez que eles dizem que na Trindade as três pessoas distintas são co-iguais, co-eternas e co-iguais. E não pode haver igualdade se um é maior do que outro. E Jesus disse aqui: o Pai é maior do que eu. Então lá Jesus foi, eles tentaram apedrejá-lo por blasfêmia, e neste tempo do fim, outra vez, eles dizem, quando ensinamos o mesmo que Jesus ensinou, que estamos blasfemando. Porque se repete o que aconteceu no Alfa, se repete também no Ômega. Continuação. Porque sendo tu homem, diziam eles, te fazes Deus a ti mesmo. Quando eu leio essas escrituras, eu sempre pergunto onde Jesus estava se fazendo de Deus, quando ele está dizendo que Deus é maior do que ele, e que ele conhece as ovelhas, assim como ele deu a palavra do Pai para as suas ovelhas, e eles ouviram esta palavra, então eles recebem a mesma vida que ele tinha recebido do Pai. Vê? A mesma vida eterna que Jesus recebeu do Pai, ele estava passando esta vida eterna para os outros seus irmãos, os outros filhos de Deus.
E sendo que os dois estão em concordância em tudo, e o filho sempre é obediente à vontade do pai, então ele disse: eu e o pai somos um, porque o pai está em mim fazendo as obras, realizando as obras. Veja, Jesus era um com seu pai, disse o reverendo William Branham, pelo fato do pai estar morando dentro dele. Aquilo que Paulo disse, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, quando eles disseram que Jesus estava se fazendo de Deus, respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, e não me acrediteis, mas se as faço, e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim. Veja, porque ele é um com o Pai, viu? Da mesma forma que você também tem que chegar a ser um com Deus, deixando Deus ter a preeminência em sua vida, para que Deus, o Espírito Santo, possa habitar em você também. E aí você concorda com tudo aquilo que Deus tem dito em sua palavra. Vê? Porque se Deus diz uma coisa e você diz outra, você não pode dizer que é um com Deus, você estará mentindo. Aí ele continua: para que acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Então, enquanto pudermos escapar, vamos escapando, né? Vamos escapando. Agora, claro que depois de você ler estas escrituras e fazer uma comparação com a escritura anterior de Filipenses 2, 5 ao 7, onde o apóstolo Paulo está afirmando: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento, esta mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. E quando você tem a mesma atitude de Jesus, você nunca diz eu faço, eu fiz, eu posso, ou eu vou, eu compro, eu vendo, eu negocio. Já está nas escrituras dizendo: diga isso se Deus quiser. Não quer dizer amanhã eu vou fazer isto, amanhã eu viajarei para tal lugar, amanhã eu realizei isto. A Bíblia nos repreende quanto a isso, diz: diga se Deus quiser, se Deus o permitir, se Deus me conceder força, eu farei. Veja, agora quando você diz sou eu que faço, as pessoas são chamadas de o grande curador divino, e eles chamam as pessoas e dizem: vamos hoje, tal fulano de tal vai orar por revelação divina e Deus vai operar. Veja, tal hora, eles marcam a hora com o povo onde vai haver revelação, como se eles mandassem no Espírito Santo. É como se eles contratassem o Espírito Santo para operar no dia e hora que eles querem. Com razão morrerão comido de bicho. Sabe por que comido de bicho? Foi o que aconteceu com Tiago, aliás com Pilatos, melhor dizendo, não é? E acontecerá com eles, porque Jesus, quando fala sobre o fogo, diz onde o bicho não morre, onde o bicho não morre. Eu não sei por quanto tempo queimarão no lago de fogo. Não será para toda a eternidade, mas será para sempre e sempre. Será um período de tempo muito estendido, porque eles não glorificaram a Deus. Eles têm essa usurpação de colocar o homem numa posição de divino e deixar Deus numa condição de humano, como se Deus fosse um agente dessas pessoas, desses pregadores, não é? E aí você diz: mas e acontece que lá Deus opera, eu vejo tantos milagres, tantos sinais e maravilhas. E eu diria para você: é melhor você não cruzar os batentes, para não receber o mesmo castigo que essas pessoas receberão, porque eles estão aumentando ou diminuindo a palavra de Deus. E no livro de Apocalipse já diz o que vai acontecer com estas pessoas. E Jesus deixou bem claro no livro de São Mateus que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos chegarão naquele dia dizendo: em teu nome eu fiz, em teu nome eu realizei. Jesus nunca disse sou eu que faço, ele disse é o Pai que faz. É o Pai que faz. E dirá para eles: apartai-vos de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Mas e por que me permitiste realizar tudo aquilo? Por que eu fiz tanta obra, gastei minha vida no ministério? E pensaram que estava com a verdade? Quantas vezes não foram advertidos? Ou nunca leram nas escrituras quando teve aquela reunião em regiões celestes? E Deus disse:
Que devo fazer para enganar a Acabe e um espírito ruim, um espírito baixo das regiões inferiores se apresentou e disse: eu irei e serei um espírito de mentira na boca deles. Veja, e o certo é que mais de 400 e tantos profetas disseram para Acabe: vai, que Deus está contigo, que o Senhor é contigo, e aleluia, e fizeram aquele avivamento pentecostal. Micaías disse: se o Senhor estiver com estes, então ele não falou comigo, porque você vai, mas não retorna desta batalha, não é? Somente um tinha a verdade, os outros foram possuídos por um espírito de mentira. O que acontece neste tempo? Vocês acham que toda esta multidão religiosa que tem no mundo estão com Deus e estão servindo a Jesus? A Bíblia, pelo que a Bíblia diz, não, senhores, não, senhores. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia desta piedade. Piedade é temor a Deus, e eles não temem a Deus. Eles pisam com sapatos de prego, com sola de prego, aonde os anjos cobrem o rosto para não olhar. Cobre seus pés, cobre seus rostos. É isto. Ok. Mas o que diz em Filipenses 2:5, que nós lemos no início deste culto? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, aqui não diz que ele era Deus, aqui não diz que ele era Deus, e quando quiseram apedrejá-lo, não foi porque ele estava dizendo que ele era Deus, ele estava dizendo que era o Filho, mas eles não aceitavam Deus tendo um filho, como hoje não aceitam também. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esta forma que diz não teve por usurpação ser igual a Deus, algumas traduções detalham isto, é como ele não utilizou disto para tirar vantagem. Ele não utilizou a sua essência de ser em forma de Deus, de ser filho de Deus, de ter sido gerado das entranhas do Pai, e ter a mesma essência, as mesmas características. Ele não usou isto para tirar vantagem, tirar proveito disto, como Lúcifer tirou proveito da sua condição de ser portador da luz, e assim sucessivamente. Mas o que ele fez, este que era em forma de Deus, mas não teve essa usurpação, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aqui nós podemos então fazer algumas ponderações, ou não entenderemos, não saberemos como designar ou como definir qualidades de seres, tanto a qualidade do ser Deus, do ser de Deus, como a qualidade do Filho de Deus. Ora, se Jesus fosse Deus, não seria nenhuma usurpação ele querer ser igual a Deus. Porque se Jesus era o próprio Deus, por que ele estaria usurpando o lugar de outro, em querer ser igual àquilo que ele já era? Nós temos que entender o que a palavra está nos dizendo. Neste versículo mostra, porque esse versículo está mostrando uma situação na eternidade passada, não dentro da linha do tempo. O diabo sempre quis ser igual a Deus, mas Jesus não. Jesus não. Este sempre significa que teve um começo para isto, não que isto foi algo da eternidade, mas ele era perfeito em formosura até que. Então tem uma contagem aí, tem um princípio aí, até que se achou iniquidade nele. Então, desde que isto aconteceu, que ele pensou que poderia ter inclusive um céu mais bonito, não é? E o que ele desejou, na verdade, foi assumir o trono daquele que herdaria o trono do Pai, ou daquele que se assentaria no trono, porque o que ele desejou foi o reino de Miguel. E Miguel, naquele período, ele estava na forma de Cristo, Miguel era Cristo. E o que Lúcifer desejou para si, era o reino de Miguel, ou sentar no trono do herdeiro. E você sabe que isto lá na frente aconteceu com Jesus. Ele diz: eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, então voltando lá atrás, o diabo quis ser igual a Deus, mas Jesus não. Jesus reconheceu que seu Pai, Jeová Elohim,
é maior do que Ele. Ele e somente Ele, Jeová, o grande Deus eterno, deveria ser adorado. Se você pegar as Escrituras em São João, no capítulo 14, deixe-me ver se eu encontro aqui rapidamente, apenas um versículo, em São João 14, versículo 28, está escrito: ouviste que foi dito, ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Vê? Observe, tendo por base estas palavras de Filipenses 2:5, onde diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, faz sentido acreditar que Jesus é Deus, tanto na ideia trinitária quanto na ideia unicista? Não, senhores, são duas doutrinas que estão totalmente fora do contexto bíblico, porque isto foi interpretação que foram colocadas durante as eras da igreja. Você sabe, nós tivemos a primeira era da igreja, no qual o mensageiro foi Paulo, a era de Éfeso. O último apóstolo a morrer foi João, foi o apóstolo João. Já morreu aí com seus 90 e poucos anos de idade, pastoreando a igreja de Éfeso. Mas antes de João falecer, ele deixou um seguidor fiel, que era Policarpo. Antes de Policarpo morrer, ele deixou um seguidor fiel, que foi chamado de Irineu, que hoje chamo de Santo Irineu. O reverendo William Branham disse que até o período de Irineu, as pessoas tinham a compreensão correta a respeito da divindade. E quando você lê os escritos de Irineu, os 5 livros que ele escreveu com o título Irineu contra os hereges, ou contra as heresias, ele mostra de maneira tão clara a mesma doutrina defendida pelos apóstolos, que existe um Deus e este Deus gerou um filho. Então, essas palavras que nós acabamos de ler nas Escrituras não dizem que Jesus era Deus, mas sim que Jesus era na forma de Deus. Ou seja, Jesus era da mesma natureza que Deus. Ele era espírito, assim como Deus, Jeová Elohim, assim como Deus é espírito, Jesus também estava na forma de espírito. Para que você entenda melhor isto, você tem que lembrar como foi que o primeiro homem terreno foi feito, ou o primeiro Adão. Você tinha Deus, Espírito, Deus, que é o Espírito Santo. E esse Deus, das entranhas desse Deus, saiu seu Filho, na eternidade passada. Deus, através deste Filho, que os estudiosos chamam de Logos, que significa palavra em manifestação, a palavra manifesta, o verbo divino, o Logos que saiu de Deus, através de seu Filho, através deste Logos, palavra, Deus criou todas as coisas. Mas, no entanto, quando chegou no momento de Deus, então, dar continuidade a seu plano aqui no planeta Terra, ele conversou com seu Filho e disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você tem Deus, que é Espírito, e você tem o Filho, que é a imagem do Pai, tinha que ser também Espírito. E quando o homem passou a existir neste plano, nesta continuidade, Deus não criou um homem em carne, ele criou um homem espírito. Vê? Ele criou um homem espírito, o primeiro homem, o homem formado, Adão, ele era espírito. Somente depois o homem foi colocado numa carne. O homem foi feito assim em 2 etapas: primeiro o homem espírito, e depois o homem espírito foi colocado em um corpo de carne. Veja que a Bíblia diz: e criou Deus o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea o criou. O homem tem as 2 naturezas, masculina e feminina. No entanto, quando você continua lendo o livro de Gênesis, ali diz: não havia homem para lavrar a terra. Mas o homem já tinha sido criado. Claro, o homem espírito, mas você não vê o espírito aí lavrando terra, você não vê o espírito falando, você não vê o espírito fumando, você não vê o espírito matando um ao outro. Não, um espírito, para poder interagir, ele tem que usar uma matéria, ele tem que usar uma carne. E o homem, para poder lavrar a terra, Deus o colocou neste corpo de carne, que este corpo não é outra coisa a não ser ferramenta. Nossas mãos não é outra coisa a não ser, elas têm que ser comparadas como chave de fenda. Ela se adapta a qualquer coisa. E é através disso que o nosso espírito tem contato
com essa dimensão de luz, matéria e tempo. Então, vos falei isto para que você entenda como Jesus estava antes dele receber um corpo de carne. Ele estava na mesma forma de Deus. Jesus, Espírito, assim como Deus era Espírito. Então, essas palavras de Jesus, essas palavras a respeito de Jesus que diz não teve por usurpação ser igual a Deus, não se relaciona àquele relato que nós temos na Bíblia a respeito de Pilatos, que falei no início, quando a Bíblia diz que Pilatos então fez um discurso, não é? Colocou sua cadeira principal, seu trono diante da multidão e fez um belo discurso para as pessoas. E é claro, ali ele deve ter mostrado todos os seus feitos, mostrou suas conquistas, mostrou o que ele tinha realizado durante o seu governo. E o que as pessoas disseram? É voz de um Deus e não de um homem, não é? É voz de um Deus e não de um homem. E a honra foi para si. Ele estava apenas mostrando a sua opinião, a sua ideia, a sua grandiosidade, o que eu realizei, o que eu pude fazer e tudo mais. Veja, isto é usurpar o lugar do outro, quando você apresenta seus feitos. E Paulo diz assim, o que é que você tem que não te foi dado? Você tem alguma coisa que Deus não tenha te dado? Então por que gloria-te em alguma coisa? A não ser que você queira gloriar em suas fraquezas. Mas existe alguma coisa boa em nós da qual nós devemos nos gloriar? Não. Mas o que acontece? Pilatos não fez assim. E as pessoas o glorificaram e disseram, veja o pensamento deste homem, olha a inteligência deste homem, olha o parecer deste homem, olha o julgamento deste homem, a visão que ele tem sobre as coisas. E é por isso que a Bíblia diz, ele não deu glória a Deus, porque a palavra glória quer dizer doxa de Deus. Agora Jesus não teve essa usurpação. Ele sempre deu glória ao seu Pai, apresentou a glória do seu Pai para nós, que significa a doxa do Pai, que é juízo, juízo do Pai, o julgamento do Pai, a avaliação do Pai, o parecer do Pai, a visão do Pai. Jesus disse, não sou eu, não sou eu, não sou eu que faço, não sou eu que curo, não sou o curador, não sou o salvador, é Deus quem faz através de mim. É Deus quem salva, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem faz tudo. Porém, Ele usa vasos. Ele estabeleceu assim, até mesmo para falar a sua palavra. As pessoas queriam ouvir diretamente de Deus. E Deus disse, ok, que eles então venham ouvir minha voz. E quando eles viram o monte fumegando, relâmpagos e trovões, temeram, caíram por terra e disseram, é melhor Deus falar com Moisés e nós nos submeteremos e ouviremos a Moisés. Então Deus disse, então vai ser dessa forma, falarei a um profeta e o profeta falará para vocês. Quem quiser ouvir minha palavra, terá que ouvir da boca de outra pessoa, do vaso que eu usar. Então você vê isso em todas as escrituras. Em Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok, mas quando um desses personagens ou um desses vasos começa a ter essa usurpação e usam isto como para tirar vantagem do ministério, vantagem do dom, é o que mais tem, estão enriquecendo em nome do Evangelho, construindo altas torres, construindo grandes empresas. O que acontecerá com estas pessoas? O mesmo que aconteceu com Pilatos. Vê? A mesma coisa. Pilatos não é Herodes, não é? Herodes, eu estou confundindo aqui. Mas vocês sabem, está falando ali de Herodes, o rei, e eu confundi com Pilatos. Ok, agora veja uma coisa. Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus quando ele ainda estava no céu, antes de vir à terra. Seja o céu que você queira pensar que seja. Falamos céu como lugar, não é? Regiões celestes. Isso é um estado de espírito. Não sabemos como é isto. No entanto, Moisés foi levado em êxtase até o céu. Quando Moisés subiu o monte, o que aconteceu? Deus trouxe o céu até Moisés. E o que Moisés construiu, a arca, o tamanho do tabernáculo, tudo o que Deus disse para ele, faça do mesmo jeito que eu te mostrei. Não foi assim? Faça do mesmo jeito que eu te mostrei. Moisés viu tudo aquilo nas regiões celestiais e passou aquilo para ser feito na parte física. No Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, aquela arca que foi mostrada a Moisés e que ele construiu, foi dito que o céu foi visto o céu aberto e a arca da aliança estava lá. Não é? Deixa eles procurarem a arca perdida por aí, onde quiserem, não é? Debaixo da terra, seja onde for, mas em Apocalipse diz que ela estava guardada no lugar que ninguém pega.
totalmente diferente à ideia dos homens, não é? Pois bem, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus quando ele ainda estava no céu, antes de vir à terra. Perceba que foi antes dele se esvaziar, antes dele esvaziar-se, ou antes dele considerar-se nada, para poder dizer assim: eu me entrego por eles, me entrego por eles. Não valorizou sua própria vida. E quando nós dissemos que somos seus seguidores, que seguimos seu exemplo, e não fazemos o que ele fez, damos valor a esta vida, ele disse: você estará numa situação bem difícil. Porque o que te adianta ganhar tudo aqui nessa terra e perder tua alma? O que você daria em troca de tua alma? Ele diz: quem quiser ganhar sua vida aqui na terra, perdê-la-á. Então, se você quer viver para a eternidade, tem que fazer o que Jesus fez. Não ter a sua vida como algo importante, mas buscar receber a vida eterna, a vida que só pode vir do Deus Todo-Poderoso. Veja, então, esse Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele era espírito assim como Deus. Mas ao contrário do diabo, Jesus não queria tomar o lugar de Deus, já que Jesus não é Deus e não tem o direito de se apossar da posição de Deus. Veja, então isso que temos falado até aqui nos leva a analisar esta parte da doutrina de Cristo. Deus é maior que Jesus. E Jesus foi claro quando ele nos ensinou estas coisas. Então, se Deus é maior do que o seu Filho, e nós já lemos as palavras de Jesus, dizendo: Deus é maior que todos, então Deus teria que ser maior que Jesus, mesmo que Jesus dissesse: eu e o Pai somos um. O mesmo Jesus que disse: eu e o Pai somos um, disse: o Pai é maior que todos, e ele se incluiu neste todos. Porque em outra escritura também nós lemos ele dizendo: o Pai é maior do que eu. Agora, como nós podemos fazer tal afirmação hoje? Somente podemos ter esse direito, ou esta, vamos dizer assim, esta ousadia de fazer tais afirmações, porque o próprio Jesus já afirmou estas coisas e deixou estabelecido em sua palavra. E ele disse: e a palavra não pode ser anulada. Ora, em São João, capítulo 14, versículo 28, nós lemos, e eu quero repetir outra vez. João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Você percebe que o espírito das trevas estava rondando, estava se aproximando, e o que ele fez, o que aconteceu? Deus o mostrou isto a ele. Vê? E ele disse o quê? Eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Isto só pode significar para nós que quando ele dá a ordem para o discípulo: levantemo-nos, vamos embora daqui, foi o Pai que disse: sai daqui, vai para outro lugar. Ele disse: eu não faço nada sem que o Pai me ordene. Observe que ele disse: meu Pai é maior do que eu. Agora vamos mexer um pouquinho nas feridas abertas nesta humanidade, porque os trinitarianos, aqueles que creem em três pessoas distintas, e claro, as escrituras não mostram doutrina da Trindade, nunca. Os discípulos creem em três pessoas distintas. Antes do ano 325, a briga foi feia entre o ano 312, creio o Concílio de Trento, se não me falha a memória, até o ano 325, onde os dois bispos, Atanásio e Arius, discutiam sobre a divindade, discussão que os apóstolos não tiveram. Já estamos aí nos anos 300 da era cristã, não tem mais nenhum apóstolo vivo. O último a morrer foi João, como eu já vos disse, e aqueles que aprenderam fielmente aos pés de João, Policarpo e em seguida Irineu, esses homens, quando saíram de cena, já estávamos na terceira era da igreja, aproximadamente, chegando entre a segunda e terceira era da igreja. E quando chega a terceira era da igreja, que é a era de
Pérgamo, não é? De acordo com aquele gráfico ali, a era de Pérgamo, que começa quando? 312, é isso? 312, não é? Aproximadamente. Quando chega aí, e você lê sobre a era de Pérgamos em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2 e 3, diz assim, que em Pérgamo estava estabelecido o trono de Satanás. Agora, imagine você, o trono de Satanás foi estabelecido em Pérgamo. Quando você pega a história da igreja, a história do cristianismo, e observa o que aconteceu em Pérgamo, você descobre que todos os magos, todos os feiticeiros, todos os sacerdotes pagãos da Babilônia se estabeleceram em Pérgamo e trouxeram todas as doutrinas erradas de lá e estabeleceram-se naquela cidade. E claro, a crença em 3 pessoas distintas ou a crença em uma trindade, isto vem desde o Egito, isto vem desde a Babilônia. E assim sucessivamente, não vamos entrar nesta parte agora. E isso, quando se estabeleceu em Pérgamo, isto adentrou dentro do cristianismo. E aí nós já temos o período de Constantino, vê? Que não era cristão, mas se tornou cristão e uniu ali a igreja com o Estado. E esta briga entre Atanásio e Arius durou um bom tempo, eles discutindo. Mas quando chegou no Concílio de Nicéia em 325, então foi estabelecido a crença em 3 pessoas distintas. E foi dada a ordem que qualquer um que não confessasse esta fé seria considerado herege. Então você tem aí, lá para o ano 1500, é que você tem a Reforma Protestante. E é claro, durante todo esse período de mais de 1000 anos, a Igreja Católica dominou. E toda a confusão babilônica passou-se para Roma. E assim sucessivamente. E aí a crença errada a respeito de Deus, dizendo que Deus é uma pessoa, Jesus é a segunda, o Espírito Santo é a terceira, e um cacho, né? A divindade é como um cacho, uma penca de uva, de coco, seja o que for que queiram chamar. Os discípulos nunca creram em tal coisa, nunca professaram tal coisa, mas isto ficou estabelecido, e aqueles que não confessaram a Trindade foram perseguidos e mortos. E durante quase 1000 anos de história, a Igreja Católica matou 68 milhões de crentes. Quem ia enfrentar essa fera, essa besta fera? Quem? Mas no ano 1500, Martinho Lutero levantou a Reforma Protestante e começou então a mudar alguma coisa. Ele enfrentou o Papa Leão X. Muitos de vocês conhecem, já leram sobre isto, vê? No entanto, as igrejas protestantes que protestaram contra a Igreja Católica levaram adiante muitas de suas doutrinas. Uma delas, a doutrina das 3 pessoas distintas, não saiu da mente das pessoas. Vê? Porque na verdade é uma doutrina na mente, é uma marca na testa ou na mão. Vê? Agora foi prometido que seria restaurado, viria a restauração, quando a doutrina apostólica outra vez seria restaurada diante dos filhos de Deus, e assim sucessivamente. Então por que fiz esse pequeno resumo? Porque na mente dos trinitários, eles acreditam que o Pai, Filho e Espírito Santo são 3 indivíduos ou 3 pessoas distintas. Eles querem dizer que é um só Deus. No entanto, dizem que são pessoas distintas. Agora, se eu sou distinto de você, como eu posso dizer que sou você? Distinto, é diferente, é separado. No entanto, eles dizem é um só Deus. Então a trindade, ou seja, como queiram dizer, triunidade, eles apresentam como um só Deus em 3 pessoas. Isto é antibíblico, é anticristão. Veja, então eles dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 indivíduos que compõem a divindade. E eles acreditam que todos os 3 são co-iguais e co-eternos. Agora, como pode ser co-iguais e co-eterno se Jesus disse o Pai é maior do que eu? Veja, como pode serem co-eternos se não existe tal coisa como um filho eterno? Jesus é o Filho, e o Filho tem princípios, e em Isaías 9,6 está estabelecido: um filho se nos deu, vê? Um menino nos nasceu. Se ele nasceu, ele foi gerado por alguém. Não importa se você leva a sua geração para no tempo de José e Maria, ou se você leva esta geração, ou esse início, porque geração fala de descendência, um que vem do outro, vê? Ou se você leva isso lá para a eternidade passada, quando de Deus saiu o Logos, que era o Filho de Deus. Teve que ter um princípio, vê? E se existe uma diferença entre Jesus e Deus, é que Jesus, o Filho, teve um princípio, mas Deus não teve princípio nem fim. Esse Deus é eterno.
Esse Deus é eterno. Aí você diz, você quer dizer para mim que Jesus não é eterno? Eu não estou dizendo isto, nunca direi tal coisa, porque se eu disser que Jesus não é eterno, eu não posso acreditar que eu tenha vida eterna, porque se eu tenho que ser tão eterno quanto Jesus. Jesus saiu de Deus. Eu só voltarei para Deus, só irei para Deus, se eu também estava em Deus antes da fundação do mundo. Porque Paulo fala que Deus nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo. O que somos? Frutos dos pensamentos de Deus. Somos atributos de Deus. Jesus também era, porém ele foi o principal, o irmão maior, o mais velho, o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Teve que ter a primeira semente para desta semente vir as demais. Vê? Então não tem como ser co-iguais e co-eterno. Mas quando Jesus diz, meu Pai é maior do que eu, esta palavra maior foi traduzida a partir de uma palavra grega que significa não só maior, mas também significa mais velho, o que existiu em primeiro lugar. Portanto, quando o Trinitário diz que Jesus era co-eterno e co-igual com o Pai, como pode ser isto quando o próprio Filho de Deus o nega? Ele diz, eu não sou igual com o Pai é maior do que eu. Vê? Agora, o Pai está em mim, então eu e o Pai somos um. E ele nunca diz que ele é o Pai, como o pensamento unicista querem afirmar. Todos os filhos têm começo, têm um princípio. Então, como poderia ser o Filho o mesmo Pai eterno, como eles dizem que são? Não tem cabimento, não tem condições. Agora, nas poucas escrituras que nós vamos ler no culto a seguir, já que eu estou encerrando por aqui, gostaria de mostrar para vocês, de deixar registrado na próxima reunião, como é que Deus é maior do que seu Filho, porque até aqui eu estou dizendo que Deus, o Pai, é maior do que seu Filho Jesus. Usaremos nas Escrituras, na próxima palestra, usaremos as Escrituras para mostrar como é que Deus é maior do que seu Filho. Porque se o Pai é maior do que o Filho, não significa apenas maior, mas também mais velho. Vê? Da eternidade à eternidade, tu és Deus. E esse Deus que é o eterno, a própria eternidade em si mesma, ele não teve princípio nem fim, ele é imortal, ele não pode morrer. Paulo disse, ele é imortal e é invisível, porém seu Filho foi expresso, foi manifesto para nos mostrar o que é o Pai. Amém? Vamos colocar de pé e nós continuaremos nossa palestra, se o Senhor nos permitir, na próxima reunião, se estivermos vivos até lá. Agradecemos a todos que vieram neste culto, aqueles que acompanham pela internet, e para concluir, agradecendo a Deus por tudo, eu quero citar as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Branham, no sermão O que são visões? Ele disse, quando Deus quis usar o seu dom, Cristo, ele pegou Cristo e disse, agora espere, deixe esta casa, Deus dizendo a seu filho, e vá e saia por 4 dias, e eles vão enviar para você, mas você não irá, porque Lázaro irá morrer, e no 4º dia você retorna. Você irá encontrar uma pedra colocada sobre a sepultura. Eu receberei glória para mim mesmo, e eu quero que você os leve a tirar a pedra, e depois fale. E quando você falar o nome de Lázaro, ele surgirá. Amém. Jesus é obediente ao Pai, nada faz, ele disse, até que o Pai lhe mostre primeiro em uma visão. Irmão Vicente, você quer fazer esta oração final? E assim concluiremos por hoje. Deus os abençoe. Amém? Amém. Senhor, muito obrigado, Pai. Temos muito que agradecer ao Senhor pelo que o Senhor tem nos dado, tem nos enviado nesses últimos dias. Senhor, tem um lugar para que a Tua palavra seja entregue, onde os Teus filhos possam reunir e alimentar da palavra, alimentar deste pão vivo que tem descido, ó Pai. E aqui estamos Te agradecendo por isso, pelo que o Senhor tem feito nesses dias, nos levando de volta a este conhecimento. Muito obrigado por isso, ó Pai.
como nós ouvimos, de viver nesses dias de hoje e ver o que o Senhor está fazendo e ver, ó Pai, a manifestação do Senhor nesses dias. E muito obrigado por isto, porque não é para qualquer um que possa ver isto, é para quem o Senhor usa de misericórdia. E o Senhor tem feito isto para conosco. Não merecia isto, ó Pai, ninguém merece, mas a graça do Senhor tem estendida. Por isso o Senhor diz que os teus filhos nesses últimos dias seriam congregados em um lugar, e este lugar é a palavra. E aqui estamos, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado por ti. Abençoa os nossos irmãos distantes, aqueles que vão tomar condução para os seus lares. Pai, que o Senhor os proteja e os guarde. No nome do Senhor nós te pedimos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Abençoa e até domingo, se Deus quiser. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. E para encerrar o nosso programa de hoje, vamos ouvir a irmã Luciane Marinho cantando A Igreja no Reino Restaurado. Composição do irmão Orcílio Santos. São os irmãos lá de Cariacica, Espírito Santo. Que Deus os abençoe.